Mais um episódio de O Poder, e hoje o poder é o poder das redes de franquia. Vamos falar se o seu negócio é franqueável, não é? Vamos falar de um negócio que está a ser uma franquia. Vamos entender como é a história desse negócio. E, claro, ninguém melhor para falar sobre esse assunto que Rodrigo Razina. Rodrigo? É isso aí, André. Muito bom estar aqui. Muito obrigado aqui por mais um convite, né? Você fez o convite no último podcast que nós fizemos. E para mim está sendo um prazer participar aqui com você. Então, vamos agora esclarecer aí como é que é uma empresa que quer almejar entrar nesse milionário, bilionário mercado de franquias. Como nasce uma empresa que é uma empresa única e se torna uma empresa escalável através do cenário das franquias. Rodrigo, então vamos lá. Digamos que eu tenho uma empresa, tá? E essa minha empresa eu estou querendo começar a entrar para o mercado de franquias. Correto. E o que são os pré-requisitos que a tua consultoria vai analisar para entender se essa empresa já está no momento ideal para ser uma empresa, para abrir franquias, ou se ela ainda tem que preparar algumas etapas para entrar para o mundo das franquias? O que você começa a olhar, mapear na empresa? Conta pra gente. Olha só, André, essa pergunta que você está fazendo é uma pergunta muito importante e ela não pode deixar de fazer de forma nenhuma para quem quer escalar o seu negócio ou aumentar ou até mesmo franquear a sua marca e os seus produtos e tudo mais. Olha só, primeira coisa, não são todas as empresas que vão conseguir ser empresas franqueadas. A primeira coisa que um dono de um pequeno negócio tem que entender é se a marca dele consegue ser reproduzida, se os produtos deles conseguem ser reproduzidos e se ele tem escala para poder atender a isso. Se ele não tiver, eu recomendo primeiramente que ele consiga, né, esse primeiro momento para que depois ele consiga escalar novas lojas e chegar no mundo das franquias, chegar a franquear o seu negócio. Mas quando a gente trata de franquias e de alguém que está querendo, né, já tem um empreendimento e está querendo franquear, a primeira coisa tem que entender é se ele já tem a marca consolidada no mercado. Ou seja, ele já tem 5 anos, 10 anos, ele já está operando com essa marca já é minimamente conhecida, as pessoas já conhecem essa marca. A segunda coisa que ele tem que entender é se ele tem um fluxo de caixa positivo. Né? Porque se ele tem a marca conhecida, mas não tiver um fluxo de caixa positivo, ele também não vai a lugar nenhum, porque vai ter todo um procedimento aí, vai ter criação de manuais, vai ter que contratar equipes de RH para recrutamento e seleção, formatação de toda a franquia, porque ele vai ter que transferir know-how. E um terceiro item que eu sempre falo muito com todas essas pessoas que me procuram é se ela já tem métodos e processos dentro da empresa dela. Né? Porque o que acontece? Tem muitas empresas, inclusive até aqui no Brasil, que elas já estão aí no mercado 20, 30 anos, mas ela não tem método nem processo. E quando se fala de franquia, franquia é padrão. Franquia é método, é processo, é contratação, é você replicar o modelo, é transferência de know-how, é tudo isso. Então, se você não tiver isso, se você não tiver um método e processo, você não vai conseguir contratar pessoas para que essas pessoas possam replicar esse método e processo. E uma outra coisa que eu falo sempre bastante é se você está disponível e o que você pretende dentro do território brasileiro. Você quer franquear, vai ser só no Rio de Janeiro, vai ser só São Paulo, vai ser só no Sudeste, você vai franquear para todo o Brasil, né? É claro, a gente tem visto aí algumas empresas que elas começam pequenas dentro de um estado, dentro de um município, elas vão ampliando e ganham o Brasil todo. Tudo isso você tem que fazer esse planejamento, você tem que se programar para que você possa atingir e conseguir franquear o seu negócio. É interessante que tem algumas pessoas que falam assim, eu não sei se eu devo franquear porque eu vou contar os meus segredos para o meu franqueado. Isso é uma visão pequena, né? Porque na verdade o mercado de franquia, quando você vai franquear, você vai expandir seu negócio por território, cidades, etc. Os franqueados vão trazer novos insights, novos feedbacks sobre o negócio. Exatamente. E esse cara que tinha um medo de estar contando seus segredos, na verdade ele vai aprender muito mais com os seus franqueados. E o negócio vai ganhando tração
e vai ganhando melhor performance, concorda? Não só concordo, como também você está fazendo essa pesquisa quando empreendedores estão fazendo essa pesquisa para poder franquear, é claro que tem todo um corpo jurídico para poder proteger essa marca e proteger essa transferência de know-how, né? Isso é um dos quesitos também que a gente aborda. Inclusive, eu tenho um grande escritório que trabalha junto conosco, né, que é a Barça e Associados, e ele trabalha justamente isso, interpretando toda a lei de franquia, interpretando os contratos de franquia para que esse empreendedor ele tenha segurança em reproduzir o seu negócio, né? Isso que você está falando é de extrema valia, André, porque, é claro, ninguém vai produzir uma coisa e jogar no mercado de franquia e não tenha proteção nenhuma. É óbvio que tem que ter as cláusulas de não competitividade. Se fosse assim, grandes marcas, né? Domino's Pizza, Coca-Cola, etc., não virariam empresas globais, né? Exatamente. Então precisa ter esse quesito, precisa ter um corpo jurídico te dando um apoio, né? Juntamente com todo esse trabalho de marca, de transferência de know-how, de entender qual é o fluxo de caixa que você tem para poder franquear e os métodos e processos. Por que uma pessoa compra uma franquia? Ela quer comprar uma franquia da Starbucks ou o que for, porque ela não quer montar a sua cafeteria. Ela compra o quê? Ela compra o know-how que já está embarcado ali, né? Exatamente. E ela entra para um clube seleto, concorda? Exatamente. Você falou duas palavras aí que eu gosto muito. Primeiro, você passa a ter acesso a uma engenharia de negócio. Eu adoro essa frase, tá? Engenharia. Você passa a ter acesso a uma engenharia de negócio. Porque quando você procura uma franqueadora, né? E você entra para esse clube, você tem que lembrar que o franqueador lá, ele já roeu osso 20, 30, 40 anos atrás. Então, uma pessoa que está procurando, né? Vamos dizer que eu quisesse ter uma franquia com o meu nome, a Joãozinho Empreendimentos e tal. Ou o Joãozinho Produto XYZ. Vai dar certo? Vai. Mas é mais difícil do que você procurar uma empresa que já tenha 10, 12, 20, 30 lojas e que já seja consolidada no mercado essa marca. Então, as pessoas que procuram franquia, elas estão procurando justamente essa engenharia de negócio, a transferência de know-how para que ela possa escalar vendas, né? Ela possa ter resultados mais rápido do que se ela fosse alçar voos solos. Rodrigo, quando você comentou aí sobre exatamente os cuidados, os detalhes da empresa que ela quer se tornar uma empresa do mercado de franquias, né? Que tem uma assessoria jurídica, a manualização, a padronização dos seus processos, né? Para poder que o seu franqueado possa replicar de forma o mais fácil possível e mais fidedigno possível. Talvez para quem está nos assistindo, isso parece uma coisa muito distante, porque parece muito caro, né, fazer esse processo todo. É impossível para o pequeno empresário ou ele é possível a todos, desde que tenha um planejamento anterior, até de caixa, que é como se você estivesse abrindo uma nova empresa, né? Você vai abrir a franqueadora. Sim. Mas é uma coisa inviável? Como é esse para o cara pequeno que tem um bom negócio, que quer franquear? Então, André, todos os clientes que chegam lá na minha empresa, eu sempre procuro classificar eles em A, B ou C, porque eu sempre atuei no macro e sempre atuei no micro, juntamente, tá? E quando um cliente, vamos dizer que um cliente que me peça, olha, eu tenho já 5 lojas, um pequeno grupo de lojas e eu quero franquear. É óbvio que você vai ter uma prestação de serviço para esse cliente, uma pequena, para que ele possa, ele vai demorar um pouco mais, né, para poder fazer esse trabalho, mas ele vai conseguir também. Não é impossível, não. Você falou a palavra impossível. Eu acho que nada na vida e no mundo dos negócios é impossível. Basta que você, né, ao invés da gente conseguir franquear em 6 meses, nós vamos franquear em 1 ano. Ao invés de franquear em 1 ano, vamos franquear em 2 anos. Né? Tudo ele vai ter que se preparar. É óbvio que ele vai ter que se preparar financeiramente, psicologicamente, vai ter que se preparar com equipe e juridicamente para que ele possa franquear e galgar talvez o Estado ou até mesmo o Brasil todo ou o mundo todo. E esse empresário, ele procurar uma consultoria de expansão de franquias, uma consultoria de construção de franquia é importante, porque a consultoria vai analisar o negócio dele e vai identificar o quanto ele precisa separar de verba para inicializar esse processo de transformação dessa empresa única numa empresa do mercado de franquias. Então a consultoria vai economizar tempo desse cara.
correto? O que acontece é que, olha só, se ele não procurar uma consultoria, provavelmente ele vai dar mais tropeços do que o normal. Ele procurando uma consultoria, ele já consegue ali eliminar erros iniciais, porque essa consultoria ela já tem experiência com outras marcas. Né? Então ela já vai eliminando erros ali para que esse novo empreendedor ele consiga franquear e não cometa tantos, vamos dizer, deslizes. Agora, me conta, assim, quais são os principais benefícios que uma empresa tem ao se tornar uma empresa, não mais uma empresa única, mas uma empresa que está entrando para o mercado e criando a sua rede de franquias. Quais são os principais benefícios que esse empresário vai ter? A taxa de adesão, né, que é o licenciamento dos seus franqueados, os royalties também. Exato. E também essa expansão pelo mercado da marca, o valuation da companhia, né? Eu entendo que seja isso. Exatamente. E também essa troca de experiências por territórios, né? Cidades novas, etc., e que vão construir a ampliação do know-how da empresa. É por aí? Olha só, André, você praticamente falou tudo aí. A primeira coisa, você vai ter uma visualização da marca muito maior e com isso você também carrega todos os benefícios do valuation dessa marca. Você também consegue fazer com que mais empresas, né, pequenas empresas tenham a sua marca, onde isso vai trazer também mais recurso e mais resultado e, consequentemente, mais lucro também para esse empreendedor que escalou no mercado de franquias. E, enfim, conhecimento, transferência de know-how, tudo isso vai acrescentando, né, na tua empresa para que você se torne maior. E também acho que tem uma outra parte que quanto mais a sua empresa cresce, mais a sua capacidade de produção cresce, mas também você vai reduzir seu custo de produção. Exatamente. Né? Então esse é um outro benefício de você entrar para o mercado de franquia. Você consegue fazer esses ajustes e automaticamente você vai eliminando custos, você vai melhorando as despesas e automaticamente você vai ter mais lucro. Né? E aumentando mais lucro, você consegue colocar mais investimento no negócio, crescendo, valorizando ainda mais a marca. Rodrigo, eu estava pensando aqui, a gente podia gravar um episódio falando sobre dominação de mercado através da expansão de franquias, como uma empresa que ela vai expandindo seus pontos de venda, ela começa a movimentar esse mercado, dominando pontos, áreas, territórios e market share. Exatamente. Né? Isso é um assunto bacana para a gente conversar. Olha só, é um assunto muito legal que nós temos total competência para poder fazer. Inclusive, eu posso contar algumas histórias de sucesso de algumas empresas que eu tenho prestado consultoria. Eu acho que vai ser muito produtivo. A produção já avisou ali que nosso tempo está acabando, mas o papo foi bom. É isso e aí. Eu acho que tem mais para a gente falar. Vamos fazer um episódio sobre esse tema que eu acabei de falar aqui? Vamos fazer sim. Então tá bom. Pessoal, aqui André Nolasco e Rodrigo Razina. E olha, vamos nos acompanhar aqui que tem muito assunto bacana para a gente conversar sobre esse grande mercado de franquias. É isso aí. Vamos obrigado, junto? André. Mais uma vez, obrigado. Grande abraço.